Eu queria só fazer um breve relato, que foi aqui exatamente nesta comissão, em 1999, eu, como deputado federal do primeiro mandato, recebi a incumbência de pegar mais de 60 projetos e condensar em apenas um projeto. Eu fui o primeiro relator do Estatuto do Desarmamento. E aqui sim, doutor Almir, aqui sim foi aprovado por unanimidade o que nós fizemos aqui. Atendemos todos os deputados, todas as iniciativas e colocamos alguma coisa para ser votado aqui. Faço questão de frisar que eu fui o responsável pela colocação dos requisitos para que alguém possa ter um porte de arma ou comprar uma arma no nosso país. Não como antigamente. Eu fazia sempre o paralelo com um carro. Qualquer pessoa pode comprar um carro. Para dirigir o carro tem que ter a carteira de habilitação. É esse o paralelo que eu faço com as armas. Qualquer pessoa idônea que cumpra os requisitos tem o direito de escolher para poder comprar uma arma. Agora, se quiser portá-la, aí sim nós temos que... É outra história, aí tem que ter aptidão psicológica, curso, uma habilidade técnica, enfim, os requisitos que foram colocados. Ocorre que em 1999, logo após essa aprovação aqui, o PT, como uma estratégia de marketing, lançou a campanha do desarmamento. O estatuto foi aprovado, para que todos saibam, uma véspera de Natal. Foi aprovado no plenário por voto simbólico. E eu me recordo que eu e o deputado Bolsonaro, e eu liderava naquele momento aquela questão, eu dizia, e está nos anais da casa, fácil de ser identificado, que quando o presidente mandou levantar o braço aqueles que concordavam, a maioria, ou seja, foi derrotada. Claramente pela televisão percebe-se que o presidente, intempestivamente e no arrobo, aprovou o estatuto. Aprovou, e eu arrisco a dizer aqui que na votação de plenário perderia, se fosse uma votação nominal. Mas era véspera de Natal, o presidente João Paulo Cunha tinha uma viagem marcada à ONU e precisava levar alguma coisa para a ONU. Na época eles pleiteavam, o governo federal pleiteava uma cadeira no Conselho de Segurança. Esta viagem do João Paulo veio a calhar, eles tinham que levar alguma coisa para oferecer lá para a ONU. Olha, nosso país está cuidando disso, como se desarmar o cidadão de bem fosse qualquer tipo tivesse resultado positivo. Eu quero também dizer e frisar que foram revertidas várias injustiças que o governo federal na época queria fazer. Entre elas eu vou citar aqui a retirada do porte de armas dos policiais. Até isso o governo queria fazer. Retirar o porte de arma dos policiais. E nós conseguimos retirar essa maldade que estava dentro do estatuto. Em novembro de 2004, o governo federal, portanto, deflagra esta campanha do desarmamento. Eu fui obrigado, por uma iniciativa própria, e graças a Deus seguidos por alguns colegas que acreditavam na ideia, eu me senti como um coronel da Polícia Militar, conhecedor das mazelas sociais, conhecedor dos problemas de segurança pública da minha cidade. Eu achava tão absurdo aquilo que o governo federal estava fazendo com a população, que eu tomei a iniciativa de colocar outdoor na cidade. Outdoor. Fui processado. E eu dizia, cidadão, entregue sua arma, o bandido agradece. Fui processado como apologia ao crime. E assim nós começamos aqui mesmo, criei a frente suprapartidária pró-legítima defesa, que alguns colegas aqui estavam presentes, entre eles o Bené.
E daí, os atropelos começaram. Eu tentei transferir o referendo para junto com as eleições. O custo do referendo foi de 564 milhões, levantado pelo TSE. E eu dizia, o governo não tem tanto dinheiro sobrando assim para gastar esse dinheiro num referendo. Então vamos fazer o seguinte, coloque isso junto com as eleições e lá na cédula, essa questão, para economizar dinheiro público que poderia ser utilizado em outra coisa. Para vocês terem uma ideia, o fundo constitucional, na época, era de 424 milhões. O fundo constitucional da segurança pública era de 424 milhões. Em seguida, o governo cortou 248 milhões. Ou seja, a segurança pública verdadeiramente não importava e não importa para o governo federal. As frentes parlamentares foram criadas em 2005, eu fui escolhido presidente desta frente, da frente do não, e na frente do sim foi o senador Renan Calheiros. 3 meses do referendo, 80% da população era favorável ao desarmamento. Apenas 17% era contra. E 3% não souberam responder a pergunta que foi feita de forma equivocada para confundir o nosso cidadão. Percorremos 56 cidades brasileiras, 18 estados, fazendo palestras, amigos dos estados entraram nessa luta e, com o início da propaganda política, com o início da propaganda eleitoral, é que nós verdadeiramente começamos, através do esclarecimento ao povo, o povo começou a entender a jogada que estava sendo feita pelo governo federal. E aí veio a vitória, com 64% da população dizendo não ao desarmamento do cidadão de bem. 26% foi contra. Após a vitória, humildemente eu procurei o ministro da Justiça, Dr. Márcio Tomás Bastos, e propus algumas coisas para ele, entre elas, a criação do Ministério da Segurança Pública, a verba carimbada para a segurança pública, que até hoje não existe. Levei coisas verdadeiramente pertinentes para se combater a segurança pública, a violência nos grandes centros. Fui ignorado, e aí, logo em seguida, mesmo perdendo no voto, o governo continuava insistindo, batendo nessa tecla. Eu era do PMDB, e saí do PMDB e fui para o PTB. Então o presidente Roberto Jefferson me garantiu, me prometeu uma ação direta de inconstitucionalidade para derrubar 18 vícios de inconstitucionalidade flagrante existente no Estatuto. Conseguimos. Fui para lá, fizemos. Entre elas, uma delas era a inafiançabilidade. E aqui eu quero começar a dizer para que serve o Estatuto hoje em vigor. Apenas e tão somente para não deixar a polícia e o Ministério Público, quando fazem as suas operações de busca e apreensão, sair de mãos abanando. Deputado Peninha, se uma autoridade é acusada de corrupção e a polícia invade a casa dele para buscar papéis que comprovem alguma coisa, algum indício de corrupção, não encontra nada. Mas ele encontra uma arma. Uma arma, às vezes, deixada pelo seu avô. Uma arma hereditária. Uma arma que não faz nenhum tipo de... não causa nenhum transtorno nas ruas do nosso país. Mas a polícia apreende aquela arma e indicia a autoridade por posse ilegal de arma. É para isso que hoje está se vindo o Estatuto. Nada mais. Porque não reduziu a violência, não reduziu coisa nenhuma de índice de criminalidade. Eu não tenho os números, mas espero que alguém aqui apresente os números para mostrar que o número de armas vendidas no país é insignificante. É insignificante. As armas que hoje a Taurus vende e a munição que a CBC hoje vende
é para as polícias militares e para as Forças Armadas. Mais nada. Para se conseguir, e é bom que se diga em alto e bom som, e eu dizia isso claramente, o Estatuto não proíbe o cidadão de bem de comprar uma arma, não. De ter porte de arma, não. Não proíbe, não. Hoje quem proíbe isso é a Polícia Federal, que enrola o cidadão, que protela, que não permite que o cidadão consiga ter o seu direito de escolha preservado. Eles enrolam tanto, manda tirar uma certidão. Quando você comparece, a certidão já venceu. Aí manda-se tirar outra certidão. E assim eles vão enrolando um sistema de protelação que até hoje ninguém tomou providência. Eu não vou nem falar aqui em armas destruídas, que isso é balela pura. Que não se destrói garruncha velha. Denunciei isso aqui quando deputado e não adiantou nada. E não posso esquecer, doutor Almir, de dizer que o estatuto foi aprovado em pleno mensalão aqui nesta casa. Em plena época do mensalão. Aí cada um faça o seu juízo de valor. Os marginais cresceram diante da população. Cresceram. Eu sempre combati o seguinte, sempre dizia o seguinte: nós não podemos dar a certeza ao marginal que naquela casa não existe uma arma para defender aquela família. Essa era a minha luta, a minha briga. Mas não, o que o governo quer é dizer o seguinte: ó, o governo não protege, o Estado não protege. Aí tira do cidadão o direito de se defender, de defender a sua família. O que é que dizem daquela senhora, uma velhinha de 70 e poucos anos, que salvou a sua vida, deu um tiro no vagabundo, mandou ele alto lá, não entre não. Atirou no cara. Foi notícia nacionalmente. Então, senhores, o estatuto de hoje precisa sim ser reformulado, precisa ser mais atualizado. Tem algumas coisas, deputado Peninha, que eu não concordo. Eu acho que o cadastro tem que ficar na Polícia Federal, isso eu concordo. Os portes de armas têm que ser dados para os comandantes militares, porque é ele que conhece o policial e o militar. Quem conhece o soldado do lado do Exército, o sargento, é o comandante do Exército, não é a Polícia Federal. Então, eu acho que aí tem que ter uma centralização para a coisa. Agora, o que não pode é a Polícia Federal fazer o que está fazendo. Isso aí os parlamentares precisam investigar. Não consegue tirar uma arma. Eu ainda sou do tempo, senhores, que eu prefiro uma arma na mão do que um policial ao telefone. A arma pode me salvar. E o policial pode não chegar a tempo. Os exemplos estão aí para serem mostrados. Quando a gente falava, e nós enfrentamos a Viva Rio, com todo o seu poderio, nós enfrentamos a Rede Globo, nós enfrentamos a mídia inteira contra. E eu, sem querer menosprezar ninguém, mas eu lembro, né, Bolsonaro, que dois malucos como eu e você, é que compramos essa briga inicialmente. Quando eu subia na tribuna, os colegas diziam assim: Fraga, sai dessa, Fraga, isso é fria. Eu dizia: não, eu vou lutar pelo que eu acredito. Então o estatuto, ele precisa sim ser modificado. Não se pode permitir que um policial tenha que ir lá de 3 em 3 anos. Gente, exige então o exame psicotécnico do policial. Se esse cara estiver louco, tome a arma dele. Mas por que exigir que o cara vá lá de 3 em 3 anos? Esse controle absurdo que foi criado para agradar não sei a quem. Porque a população brasileira, eu não sei se agradou. Meu tempo já está encerrando. Eu também vou esperar as perguntas. Eu não consigo enxergar o que o governo enxerga. O que eu enxergo é uma população medrosa, temerária, desprotegida. O Estado que não protege não tem o direito de deixar a população abandonada.